Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar de saúde hoje, principalmente você, mulher. Estamos no Outubro Rosa, um mês em que concentramos as nossas atenções e cuidados na prevenção contra o câncer de mama. E é para você, homem, também. Vale a pena assistir para que você possa ajudar a sua mãe, a sua esposa, suas filhas, as mulheres que vivem com você. Então, eu espero que este vídeo ajude. São noções básicas a respeito do Outubro Rosa, dos devidos cuidados, do autoexame, o que devemos fazer pela boa saúde e na luta contra esta doença que já matou milhares de mulheres pelo mundo afora. Então fica ligadinho que vai ser muito importante para você. O Outubro Rosa, ele é um movimento que nasceu nos Estados Unidos na década de 90, com o objetivo de aquecer, de fomentar a participação de toda a sociedade no movimento de conscientização e de prevenção contra o câncer de mama. Então, quando surgiu nos Estados Unidos, só alguns estados americanos faziam campanhas isoladas para tratar desse tema. Depois que a campanha foi aprovada pelo Congresso americano, o mês de outubro ele passou a ser reconhecido nacionalmente como o mês mesmo oficial de prevenção contra o câncer de mama. E hoje, conhecido aí no mundo inteiro, todos os países aí, praticamente todos, aderem a este movimento, Então, os eventos do Outubro Rosa proporcionam um maior acesso aos serviços de diagnóstico, de tratamento, através de exames de mamografia e de incentivo ao autoexame. Os serviços de tratamento são mais voltados todas as áreas da saúde, todos os postos médicos, as UPAs, os hospitais, toda a rede de saúde, ela oferece um tratamento diferenciado, mais atencioso, de conscientização, de orientação, de aconselhamento, ensinando a fazer o autoexame e fazendo aí as mamografias. O câncer de mama é uma doença resultante da multiplicação rápida, de uma forma desordenada, de células anormais da mama e acaba resultando em tumor. Então, os fatores de risco para que essa doença aconteça, ela pode estar ligada à genética, ao tabagismo, ao alcoolismo, ao sedentarismo, que é a falta de atividades físicas, à obesidade, e à idade superior a 50 anos, onde a mulher fica mais vulnerável ao surgimento dessa doença. Os principais sintomas do câncer de mama são nódulo, retração da pele, alteração das mamas. Quando fala em alteração das mamas, é alteração na cor da pele da mama, ela muda mais ou menos o formato ou talvez a posição do mamilo, uma secreção, um líquido pode ser expelido pelo seio, dentre outros. Cada organismo vai reagir à sua forma, mas o nódulo independe deste fator, A principal forma de se detectar o início de um câncer de mama, ou talvez ele já em desenvolvimento, é a presença de um nódulo, que pode ser o início de um tumor, maligno ou benigno, mas é preciso ser tratado. Então, nesse esqueminha aí do lado, a gente observa o que acontece com o seio nessas situações. Lá em cima, os sintomas do câncer de mama, a gente observa o seio expelindo um líquido. É uma secreção que sai de um mamilo, do seio doente. Se for nos dois, pode acontecer nos dois ao mesmo tempo. Pode aparecer lesões que não cicatrizam, porque a imunidade na presença do câncer ela fica muito baixa. A mudança da textura da pele, ela pode ficar mais grossa, mais fina, mais enrugada, o endurecimento da pele. O tumor, quando você apalpa e percebe a presença do tumor, do nódulo, alteração do tamanho, que nós chamamos de assimetria, é quando os tamanhos ficam bem diferentes, não ficam iguais. Assimetria é o contrário de simetria. Assimetria é quando os dois lados são iguais. Então, no caso do câncer de mama, os seios ficam diferentes um do outro. A mudança no formato da mama, observem que em um seio o mamilo está diferente do outro.
a vermelhidão, calor na mama, uma sensação de queimação, de quentura. O seio pode inchar, ficar vermelho. O crescimento das veias, as veias ficam mais visíveis. E é pouco falado, mas ocorre muito. É muito difícil lidar com a autoestima da mulher num momento como esse, né? Ela se sente feia, ela se sente mutilada às vezes quando é necessário amputar o seio. Então, a importância de se detectar no início, né, de fazer o autoexame e estar sempre, pelo menos uma vez por mês, fazendo essa observação, evita que a doença se desenvolva de uma forma irreversível, porque ficando irreversível, certamente haverá a amputação do seio, e assim a autoestima da mulher cai muito, ela fica triste, ela tem vergonha do corpo, não é verdade? Mas, em contrapartida, existem também hábitos que podem evitar o aparecimento do câncer de mama. Hábitos como uma alimentação bem saudável, balanceada, atividades físicas com disciplina, com uma certa constância, controle do peso e a amamentação. Cremos em Deus, nós mulheres, nós cremos em Deus, cremos na cura que nos é liberada, né, pelo sangue do seu Filho Jesus. Ele levou sobre ele todas as nossas enfermidades ali na cruz, a soberania de Deus, nós cremos nela, mas nós temos a nossa parcela de responsabilidade no cuidado com a nossa saúde. Então, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo, a Bíblia nos diz isso. Portanto, deve receber a nossa atenção e os cuidados para ser preservado. Então, assim sendo, torna-se imprescindível, muito importante mesmo, que as mulheres realizem o autoexame, pois ele pode detectar a doença ainda no início, favorecendo o tratamento. A partir dos 50 anos, é necessário fazer a mamografia a cada 2 anos. Então, como fazer esse autoexame? A mulher ela deve fazer o exame das mamas pelo menos uma vez por mês, de preferência logo após a menstruação. Porque no período da menstruação, as mamas incham, podem aparecer nódulos que nos assustam, mas são apenas retenção de líquido. Então, para evitar, né, algum contratempo, alguma preocupação desnecessária, espera a menstruação passar, porque aí toda a retenção de líquido acaba, o corpo desincha, volta tudo ao normal, então vai ficar mais tranquilo para se detectar alguma coisa anormal no seio. Então, caso você já esteja na menopausa, escolha uma data fixa por mês para fazer este autoexame. Primeira coisa no autoexame, na realização do autoexame, é importante que se fique de pé diante de um espelho com as mãos na cintura. E ali você observa os seus seios no espelho, observando aí se são simétricos, né? Se os dois estão iguaizinhos, se a pele está legal, se não há pregas, se não há depressões, né? Um tipo assim, parecendo uma estria, igual a gente tem a celulite nas coxas, algo parecido, né, no seio, curvaturas, incluindo nessa observação as areolas e os mamilos. Então ali você pode ficar o tempo necessário observando os seus seios, olhando todos os detalhes, se os dois estão iguaizinhos, com a aparência saudável. Fazendo isso, depois na segunda etapa, levante os braços, os dois. Observe se com os braços para o alto os seios vão continuar simétricos, iguais, né? Se há alguma diferença no formato de cada um. Caso o sutiã marque mais uma mama do que a outra, né? Olhar se há algum inchaço. De repente um seio está com a marca do sutiã porque estava apertando aquele e o outro não. Então pode ser que um esteja mais inchado que o outro. No banho, como fazer o autoexame no banho? Ensaboe as mamas bastante, as axilas também.
Coloca a mão esquerda atrás da nuca e com a mão direita vai massageando lentamente a mama, fazendo círculos com os dedos, de preferência começando de cima para baixo. E aí vai observando se há algum caroço, alguma protuberância, alguma coisa, né, que esteja ali realçando ao toque do dedo, algum endurecimento. Da mesma forma, vai repetir o procedimento com a outra mama. Pressione seus mamilos de uma maneira bem delicada, verificando se sai alguma secreção, se tem algum nódulo. Vai tocando cuidadosamente as auréolas e vai fazendo as observações. Muita atenção para que nada passe desapercebido. As axilas também são importantes, devem ser observadas, porque o tecido mamário ele chega até na região da axila. Então, faça movimentos circulares com as pontas do dedo, verificando se existe nódulo também na axila. Importante neste momento, o autoexame ele não substitui consulta de rotina no médico, não. Então, fiz o autoexame, não apareceu nada? Ah, beleza, não tenho nada. Ou, fiz o autoexame, detectei o carocinho, mas não deve ser nada não, já ele some, tá tudo bem. Não, mesmo fazendo o autoexame é importante consultar um médico uma vez ou outra. A mamografia, ela ainda é o melhor método, o mais eficiente, para detectar o câncer de mama de uma maneira precoce, ou seja, bem no seu início. Se você verificar qualquer anormalidade no seu seio, procure um mastologista, que é o especialista. Você, mulher, faça um autoexame, na idade seja qual for. Procure um médico especialista e se você já tem mais de 50 anos, faça mamografia. Você, homem, incentive a sua esposa, a mãe, a irmã, nos cuidados com a saúde. Porque muitas mulheres, às vezes também, elas têm um certo constrangimento de tirar os seus seios para fora, de deixar o médico tocar, apalpar, apertar. Se sentem constrangidas, envergonhadas ou têm medo. Não precisa ter medo. O cuidado com a saúde é extremamente importante. Cuidando dessa fase da doença logo no seu início, a chance de ficar livre da doença, de curá-la desde o início é muito grande. Nós, mulheres, vamos cuidar da nossa saúde, não somente no Outubro Rosa, mas sempre, né? A vida merece o melhor de nós, nós merecemos e queremos o melhor da vida. E tudo se conquista com saúde. Um beijo no coração.